Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, o Pessa em hebraico. Nós vamos entender qual o significado real dessa festa, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo dar cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período que você escolhe do dia para fazer as suas orações e as suas meditações nas Escrituras. Se possível for, as suas orações acompanhadas de jejum. Com qual objetivo? Estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Êxodo, capítulo 12, versos 11 ao 13. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E assim, pois, o comereis, os vossos ombros cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei justiça. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga de mortandade, quando eu ferirei toda a terra do Egito. Páscoa ou Pesach, como é no original hebraico, que quer dizer passagem, bem diferente do que comemoramos hoje. Não existe nada relacionado ao coelho da Páscoa, nem muito menos a ovo de chocolate, apesar de ser uma delícia e eu também como. O Senhor diz que traria juízo sobre os deuses do Egito, conforme o texto relata. E isso se deu com as 10 pragas que foram trazidas para o Egito. Já tinham sido executadas 9, e a última, que é a praga dos primogênitos, estava prestes a acontecer. Mas antes disso, o Senhor predisse e orientou o povo como deveria se portar para não ser destruído também. E assim, até os dias de hoje, o povo hebreu comemora a Páscoa, o Pesach, a passagem, a saída do Egito, com ervas amargas, junto com sal, que representa as lágrimas e a amargura que eles sofreram ali. Pão sem fermento representa uma massa sem corrupção, uma massa sem levedação. Na passagem, o Pesach, o Senhor ordenou ao povo hebreu matar um cabrito ou um cordeiro, conforme as suas posses, pegar o sangue com ensopo, uma esponja, e passar nos umbrais da porta. E assim era o sinal: quando o anjo da morte passasse, todo primogênito seria poupado, e aquele que não tivesse essa marca seria destruído. É interessante a gente observar que o Senhor fala que a Páscoa deveria ser comida com algumas observações: capa sobre os lombos, calçado sobre os pés e comido às pressas. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor tem pressa de tirar de uma terra de aflição. O Senhor tem pressa de tirar de uma vida de pecado. Ele quer que você viva o novo dele em uma nova terra, uma terra que mana leite e mel. Na época que o povo hebreu deixou o Egito, era necessário matar um cordeiro ou um cabrito e passar o sangue sobre os umbrais da porta. Seria o sinal. Hoje, nós carregamos o sangue de Cristo sobre a nossa fronte, que é o Cordeiro Pascal, que foi feito um sacrifício definitivo que nos tirou da escravidão do pecado para vivermos na vida eterna com Ele. A todos vocês, feliz Páscoa, comam bastante chocolate, mas não esqueçam o significado dessa comemoração. O povo hebreu era escravo no Egito, e ali o Senhor levantou Moisés para os libertar. E antes de os libertar, todos conhecem, até teve novela a falar sobre as 10 pragas.
Mas você sabe a razão dessas 10 pragas? O texto diz que é para envergonhar, desbaratar, colocar em juízes os deuses egípcios. Faraó servia a 9 divindades e ele por si mesmo se dedicava, se elegia como uma divindade também. Por isso houve a necessidade do Senhor trazer juízo sobre o Egito com as 10 pragas. O povo hebreu foi escolhido e foi liderado por Moisés para sair de uma terra de servidão, uma terra de escravidão, para ir para Canaã, uma terra que mana leite e mel. E existia algumas coisas que o Senhor pediu para fazer em memorial, quando ele saísse, todas as vezes que chegasse na data do mês de Abib, no 14º dia. O mês de Abib é equivalente ao nosso mês de abril. No 14º dia, do dia 7 em diante, não se podia ter fermento dentro de uma casa hebreia. As suas amassadeiras eram amassadeiras que estariam com pão sem fermento. Eles seriam assim, sem a levedação, que representava um pão puro, um pão sem pecado, um pão sem contaminação. Juntamente com esse pão, eles também iriam fazer uma cerimônia com ervas amargas e sal. As ervas amargas representavam as aflições que eles sofreram no povo do Egito, na terra do Egito. E o sal representava as lágrimas que foram derramadas ali. E o Senhor também deu um sinal entre os que obedecem e os que não obedecem. Conforme as suas posses, vocês vão matar ou um cordeiro ou um cabrito. E vão pegar o sangue desse animal, vão pegar uma esponja e vão passar pelo umbral das portas. E ali, quando chegar próximo da meia-noite, que é o horário mais escuro, mais de trevas, passará o anjo da morte. E onde eles verem o sinal com sangue, ele vai passar de reto. E todo lugar que não tiver essa marca com sangue, desde os homens aos animais, todo primogênito morrerá. E por isso que até os dias de hoje existe esse símbolo do sangue. Porém, agora nós vivemos na nova aliança. Não comemoramos mais o Peshá, como é comemorado até os dias de hoje pelo hebreu. Mas é importante nós sabermos o significado dessa festa, comermos bastante chocolate, mas entendermos que o tal do coelho da Páscoa não tem nada a ver com a festa. Comemorar o coelho da Páscoa é o mesmo que esquecer o que foi feito com o povo eleito de Deus, o povo que foi tirado de uma terra de escravidão. Assim como eu e você, outrora vivíamos numa terra de escravidão que é a terra do pecado. E um detalhe, para ser comido a Páscoa, o Senhor falou que os preparativos deveriam ser feitos, eles deveriam cingir os lombos com as suas capas, eles deveriam calçar os seus calçados e comer rápido. Por que eles deveriam comer rápido? Que posteriormente eles iam ter que fugir de Faraó. O Senhor ia usar Moisés para abrir o Mar Vermelho e eles iam fugir de Faraó. E essa seria a última alimentação como sinal, como passagem, como memorial e também para sustentar o povo nessa jornada. Diferente dos dias de hoje, hoje nós não precisamos mais matar o cordeiro e passar um ensopo, a esponja sobre os umbrais da nossa casa. Hoje nós temos o sangue de Cristo na nossa fronte e o mundo espiritual sabe que nós temos uma marca, o selo da promessa que foi feito em mim e você, através não mais do cabrito ou do cordeiro, mas sim o nosso cordeiro pascal, chamado Cristo Jesus. E hoje você tem que comer às pressas essa ceia. Pão sem fermento, que é uma vida sem pecado, sem contaminação. E você tem que comer às pressas, porque a passagem do mundo de escravidão para a passagem de um mundo de liberdade, o Senhor quer com pressa. O Senhor quer que você se dedique e rápido. Então se dedique rápido. Celebre a Páscoa da forma adequada. Coma bastante chocolate, mas não esqueça os significados que esses símbolos têm. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.